Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui lascados para conferirmos o quarto episódio da terceira temporada da série Star Trek Picard, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, antes de qualquer coisa, deixa eu relembrar, dizer mais uma vez que lá em 2023 eu havia abandonado a série. Pois é, eu não conferi os 10 episódios da derradeira temporada. E eu não tinha certeza exatamente quando foi que eu dropei. Eu deixei de assistir do quarto para o quinto episódio ou do quinto para o sexto. Bom, hoje, quando eu revi a série, este episódio especificamente, eu acabei descobrindo que sim, foi no quarto que eu parei, eu desisti. Porque o seguinte, que eu já revi, eu posso dizer para vocês que o que acontece de surpresa no episódio número 5, não, eu não lembrei de qualquer maneira. Aliás, para esse episódio aqui mesmo, quando eu terminei de ver o terceiro episódio, e os dois primeiros também, eu ficava puxando, tentando puxar pela memória, né? O que vem a seguir? Alguma coisinha assim, de leve que fosse. E eu sempre conseguia lembrar. Para esse episódio aqui por quarto, eu não lembrava de nada, eu não sabia o que acontecia. Mas, assim que começou o episódio, com aquela cena interessante ali, 5 anos antes, né, de Picard, lá no bar da Guinan, e com todos aqueles cadetes, né, acho que alferes também, não, ou eram só cadetes, não importa, né, tentando tirar alguma coisa ali daquele grande herói da Frota Estelar. Quando começou logo a cena, eu já falei, não, esse aqui eu assisti sim, não estou lembrando nada dele, mas eu assisti sim este episódio. E é curioso lembrar que, caramba, eu consegui esquecer e dropei a série, desisti dela, justamente no melhor episódio da temporada. Quiçá o melhor episódio da série inteira, das 3 temporadas de Picard, e também, quem sabe, o melhor episódio de toda a Era de Latão de Alex Kurtzman. Pois é, esse episódio aqui, já adiantando a minha empolgação por ele, é muito bom, muito interessante, digno de uma história bem escrita, que é algo raro, justamente, né, nessas últimas séries, desde Discovery, passando por Picard, até mesmo Strange New Worlds, que tem até um textinho melhor, mas também tem os mesmos problemas das outras séries, né? Acho que só se salvam as séries animadas, que eu gosto bastante, né? Mas, sei lá, tem uma outra pegada, ou talvez o Kurtzman ele nem se interesse muito pelas animações. Enfim, o que vale? Sim, esse quarto episódio aqui, ele tem uma estrutura, principalmente narrativa, com o que faz que o êxito apareça. Sim, o episódio tem muitos acertos, ele quase não tem um erro. Talvez uma coisita ou outra que eu vou comentar daqui a pouco, mas claro, a melhor coisa que faz esse episódio crescer e não ter uma queda, uma barriga, como se diz, né, em coisas mais alongadas, como uma telenovela, por exemplo, né, é aquele momento onde a trama desce, ou então entra uma trama paralela que atrapalha, né, que meio vazia, fria, sem emoção, claro, logo explicando, né? Não temos Raf aqui nesse episódio. Também não temos o Worf, mas também não é problema. O que basta é que a Raf não aparece para nos empurrar mais um pouco daquela história arrastada. Falando em história arrastada, eu já tinha comentado nos episódios anteriores que todos os 3 primeiros, eles estavam meio que como se fosse um filme único. E agora dá para perceber ao final aqui do quarto episódio que finalmente um arco se concluiu aqui nessa série, nessa temporada de 10 episódios. Pelo menos a gente pode dizer que a temporada terá talvez pequenos arcos, talvez 4, 2, ou quem sabe 4 mais 6, enfim. O que vale é que, sim, agora parece que fechou tudo, porque ao final a gente tem uma sensação de encerramento de algo que estava colocado desde o primeiro episódio. Claro que você pode até dizer, mas talvez a da Raf não tenha concluído. De fato não. Isso vai ficar para o episódio seguinte. Mas é mais um fechamento aqui do que talvez no próximo. Ou será que o próximo também está pertencendo ao primeiro arco narrativo? Aí só fica 5-5 para essa temporada. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que vale é que a Raf não aparecer com o seu lenga-lenga por aqui tornou o episódio um pouco mais consistente, com certeza. Mas o que também importa é que
Sim, o texto ele está um pouquinho mais elaborado, né? Mais delineado, principalmente por uma coisa que vai costurando o que tem a ser dito aqui nesta semana, que é exatamente essa historinha que a gente começa a conhecer de 5 anos atrás, justamente do Picard atendendo aos desejos, né, às curiosidades dos cadetes, dos alferes, que seja. Ele está lá. Aquela cena parece até meio boba, mas ela apresenta uma temática para o episódio, que é uma coisa comum que a gente tinha nas antigas histórias das antigas séries. Todo novo episódio era apresentado como, claro, uma questão que envolvia às vezes um personagem específico, o monstro da semana, uma questão de sci-fi e por aí vai. Mas sempre a gente tinha no comecinho, no teaser, na abertura do episódio, um chamariz ou uma ideia de um pensamento que tinha a ver com a história da vez, a história da semana. E é justamente o que essa cena aí, 5 anos atrás, apresenta para nós, que é justamente o que temos, Picard apresentando essa questão de que é preciso sempre estar confiante nos seus coleguinhas de trabalho. Pois é, uma equipe de uma nave estelar funciona melhor se todo mundo tiver conectado, né? De uma certa trama eficiente, onde todos ajudam ao outro. É um por todos, todos por um. Uma coisa simples. Basicamente, é super fácil de explicar. Mas é o que vale. E o que a gente via muito nas séries antigas. Isso é óbvio. Coisa que a gente meio que perdeu, justamente como eu comentei no vídeo passado, que os atuais escritores da Star Trek, eles não pensam as cenas, as situações que as coisas acontecem como um grupo de vários contribuintes. Pois é, eles não sabem que, por exemplo, um cidadão ali da ponte de comando é importante para todo mundo. Ele não é apenas uma figura decorativa que de vez em quando fala uma fala, diz uma fala, né? Não, ele não é só isso. Ele faz parte de um grupo que a gente vai aos poucos conhecendo e gostando cada vez mais. Isso sempre faltou nessas novas séries aqui da Era de Latão. E basicamente, né, desde que começou também essa terceira temporada de Picard, a gente está tendo essa sensação de volta. E principalmente aqui, no quarto episódio, parece que isso ficou bastante estabelecido. Parece até que, realmente, o pessoal que escreveu esse episódio gosta realmente da série. Aliás, o Terry Matalas também participou da co-escrita deste episódio da semana. O que talvez tenha contribuído realmente e feito com que ele realmente seja um bom, como a gente pode, talvez um fã da série, da franquia, com certeza. Mas a gente tem então aquela situação que a gente já vinha dos 3 primeiros episódios, naquela situação limite, onde a nave Titan está à deriva, cada vez mais entrando ali naquela nebulosa, que não é exatamente uma nebulosa, está meio estranha, e no final das contas, claro, a gente tem até um gostinho para fãs ali no final, fazendo conexão lá com o primeiro episódio da nova geração, né? Encontro em Farpoint. Pois é, foi bem bacana, aquela coisinha para fã que a gente gosta de vez em quando. Enfim, temos lá essa situação, aliás, logo de cara já tem uma certa correção de algo que ficou estranho no episódio passado, que foi justamente aquela rusga entre o Riker e o Picard. Logo ali no começo do episódio eles já se entendem, né? Justamente, claro, casando com a temática do episódio. Todo mundo precisa estar unido para dar certas coisas, porque o Picard fala lá para os cadetes, né? Nas piores situações que vocês possam encontrar, confiem no colega ao lado. É a união de todos que vai tirar aquela ação completamente impossível de ser resolvida para uma situação de uma espécie de conforto ou a solução mesmo do grande problema. E falando nisso, claro, a solução até pinta dos 2 grandes problemas que tinha, que era a nave à deriva, ou 3 talvez, né? Aquela nebulosa que parecia cada vez mais prejudicar a integridade justamente da Titan, e também, né, aquele ser misterioso, aquele metamorfo que apareceu por ali. O que eu falei de novidade é que quem traz a solução é justamente a Beverly, ela que traz, e não um oficial de ciências, né?
Mesmo porque o oficial de ciência talvez fosse a 7 de 9, ela estava ocupada em resolver o outro problema. Isso porque, claro, não foi nos apresentado um oficial ali de ciências na Titan, né? Talvez aquele tripulante ali da ponte que sempre fala alguma coisinha, que é aquela vulcana, né? Pode ser que ela seja oficial de ciência mesmo, né? Mas enfim, não teve a solução. Foi a Beverly que sacou, né, que a nebulosa está pulsando de uma forma que parece contrações para um parto. Que foi bem bacana. Aliás, um ponto que eu digo que o texto talvez tenha exagerado um pouquinho é que na primeira vez que ela faz a contagem, 5, 4, 3, 2, 1, e vem o baque, né? Cara, ali já dá para sacar que ela sacou que o que está acontecendo lá fora, ela já captou o que era. Mas na verdade, por mais duas vezes, ou três, não, acho que foi mais duas vezes, fizeram ela fazer a contagem de novo. Caramba, não precisava. Depois que ela já dá a primeira contada, depois que se fala que há um grande pulso bioelétrico por ali, já dá para sacar que ela já tem uma solução quando ela faz essa contagem. Não precisava mostrar por umas duas vezes a mais. Ela, de novo, 5, 4, 3, 2, 1, blum. Não, já entendeu a primeira vez. Não precisava ter tanto esforço assim, não sei, não entendi. Realmente foi uma falhazinha do roteiro. Mas ok, ela vem com a solução. Ela percebe que aquele impulso, aquela contração, como ela definiu, né, vai ser um problema de parto mesmo, né? Alguma coisa vai nascer dali e é melhor picar a mula. E aí, claro, né, o Jack vem com a solução. Pô, isso a gente aproveita, né, justamente como fosse essa onda, como se fosse um empurrão. A gente surfa na onda, literalmente, e a gente consegue pegar, né? Vai no... Como é que se pega? No tranco, né? Como se faz com o carro, né? No tranco, a gente pega a força lá nos motores de dobra e pula fora ali da nebulosa. Bacana, uma ideia que também é super característica da série, nessas coisas que justamente, né, todo mundo contribuindo com um detalhe para arranjar uma solução. Mais uma vez a série voltando aos bons tempos. Isso é muito bom, que faz de novo o episódio ser cada vez mais interessante. Mas vamos então à solução lá da 7 para o probleminha, né, do vilãozinho ali por enquanto, né, que era aquele metamorfo ali, né, e ela pede ajuda pro Shaw, que é bem bacana. Aliás, o Shaw aqui nesse episódio também está sensacional. Outra coisa que faz ele ser interessante, justamente tanto o personagem quanto o episódio. O Shaw, ele é um personagem que foi apresentado lá no primeiro episódio como alguém um pouco chato. Chato até demais, ranzinza, né? Muito certinho. Depois ele se mostra talvez um grande de um babaca. Mas cada vez agora que ele faz as suas babaquices, ele se mostra cada vez mais íntegro na sua personalidade. Ele se mostra algo com uma grande força, um bom personagem, um personagem bem construído, que também é outra coisa que é difícil de achar por aqui nessas novas séries. Ou seja, Liam Shaw é um grande personagem. Tomara que ele não seja defenestrado ao final da temporada. Mas enfim, o que vale é que sim, ele dá boas dicas para Seven, que, como ela estava lá, né, no quadrante cama, né, junto com a Voyager, ela não sabia direito o que eram os metamorfos. Então o Shaw, né, passou essa expertise para ela e justamente procurar o balde, né, de regeneração dos metamorfos. Né. Bastante interessante. Depois tem também uma coisinha que lembra um episódio clássico também, né, quando ela encontra lá o balde escondido na parede, né? Enfim, bem bacana. Né? Sutilezas que só os fãs, talvez de carteirinho, possam perceber. E também interessante que essa exatamente não foi a solução de fato, porque aí no fundo o metamorfo consegue se desvencilhar e até destrói o próprio balde de regeneração, que é meio esquisito, né? Não sei por que ele fez isso, mas ok, vá lá. Mas ele foge, se escafede, eu diria antigamente. Mas ele volta a aparecer numa cena também muito interessante, que aí é de novo todo mundo se juntando para resolver o problema, né? O Picard convida, né, o solicita, pede carinhosamente que Shaw ajude, né, com seus requintes de antigo mecânico, né, de nave estelar a consertar o problema lá das nacelles. Ele fala, tá, dá um jeito, a gente consegue abrir
lá as ventosas, né, para poder entrar aquele fluxo que eles vão pegar carona, bacana, ele está lá. Então, junto com o Seth, fazendo as traquitanas necessárias, eis que aparece Sidney LaForge para ajudar. Dizia ela que ela foi mandada ali para, né, dar aquela forcinha, né? E Shaw já fica meio desconfiado, né? 7/9 então rompe ali com o phaser na mão e faz algumas questões ali para aquela LaForge ali meio intrometida, né? E num pequeno teste ali que ela faz, ela acaba descobrindo que, claro, ali era um metamorfo, mesmo porque a gente já sabia, né, que a LaForge estava lá na ponte de comando, né? Mas foi boa a sacada da Seven, porque ela pergunta: como é que você deve me chamar, comandante o quê? Onde prontamente a LaForge fala: ué, comandante Hansen, né? E tiro de phaser na cara, né? Porque, claro, obviamente, né? Ela já havia deixado de entender pra gente no episódio anterior que ela eram próximas, ou seja, havia uma intimidade e LaForge a respeitava chamando ela de comandante Seven, né? Não Hansen, né? E teve até aquela rusguinha ali dada pela Seth, né? Para cima do Shaw, né? Por ela, eu saquei porque ela me respeita, né? Ela usa o meu nome. Isso é bacana também. Outra boa construção dos personagens, da relação entre os personagens. Dos três, né? Tanto o Shaw quanto a Seven, quanto a LaForge. Outro indício que o episódio ele foi bem escrito e já pré-antecipado naquela cena onde LaForge foi até o quarto da Seven, né? Falar, pô, tô me solidarizando com você. Bacana mesmo toda essa situação. Mas talvez as coisas mais interessantes foi justamente também com o Shaw, quando ele interrompe aquela conversa entre pai e filho e ele vem falar, né, sobre o seu trauma, né? Claro, todo mundo meio que já sacava por ele não gostar dos Borg, justamente na questão da Seven, que talvez ele tivesse participado lá da batalha do Wolf 359. E de fato, ele estava lá em uma das naves e caramba, a história que conta ali também é muito boa, onde ele acaba dizendo que ele foi um dos únicos 10 sobreviventes daquela nave. E pior ainda, né, ele foi o 10º a ser escolhido por um tenente, né? A situação que ele narra, como foi a situação, é muito boa, mas o que vale é que ele tinha ali, não um trauma só de um trauma de guerra, mas especificamente ele tinha uma síndrome de sobrevivente, que é aquela coisa difícil de se entender às vezes, mas você sobreviveu e você está traumatizado, aquela coisa, por que eu sobrevivi? Por que eu e mais 9? Por que só nós 10? Por que não outros 10? Por que eu sobrevivi? É uma síndrome, um trauma bastante específico e muito bom também. E a interpretação do ator ali, que me foge o nome dele, é realmente sensacional. Aliás, uma ótima aquisição para a franquia. Estou na torcida realmente que ele não desapareça ao final da temporada derradeira. Mas outra coisa que a gente pode dizer também a respeito de que também o texto melhorou bastante por aqui é a respeito da vilã, por enquanto, da vez. Sim, aquela que a gente nunca lembra, a gente não, eu, né, nunca lembro o nome, a Vadik, eu tive que pensar 2 segundos a mais aqui para lembrar do nome dela. Mas enfim, Vadik, ela sempre foi mostrada como uma vilã caricata, desde a sua primeira aparição, lá no finalzinho do primeiro episódio, né? Toda vez que ela aparecia, aquela coisa de ficar brincando, né, perseguindo o ratinho, uma coisa meio sem sal, bem boba, mas aqui ela ganha um ar de, caramba, ela tem um certo temor do seu chefe, né? Que foi uma situação meio bizarra também, né? Ela cortou a mão para fazer um link, uma coisa meio maluca aquilo ali, né? Onde, claro, a gente percebe que ela também é uma metamorfo, né? Eu acho que também toda a tripulação dela ali da nave também o é, né? Mas, de qualquer forma, mostrou que ela é temerosa, ela teve até que jogar fora aquela arma dos portais, né? Que abre os portais. Interessante, né? Pena que a gente vai ver novamente aquilo, né? Mas ela teve que jogar fora para poder entrar lá mais a fundo na nebulosa, porque senão ia dar interferência. Bacana, né? E no final das contas, depois ela é surpreendida por uma grande jogada do Hiker tomando um meteoro bem no meio da fuça na sua nave. Ou seja, todo o episódio ele tem boas resoluções de situações e faz com que todos os personagens presentes eles sejam mais amadurecidos. Claro, Raik também, naquela situação que ele estava, da coisa mal resolvida com a Diana Troy,
também foi bem exposto por aqui, outro ponto positivo. E também, claro, na relação pai e filho de Picard com Jack, que tudo foi se resolvendo a contento. Ou seja, estava todo mundo se ajudando para o problema da vez, que era conseguir escapar da nebulosa, mas os personagens estavam cada vez mais se entrelaçando, se conhecendo, formando uma certa unidade super interessante, que é o tema exposto desde o primeiro momento no episódio, naquela história lá do Picard junto aos cadetes. E depois a gente vê essa cena se repetir acho que mais 2 vezes, né? Até que finalmente, ali nos minutos, nos instantes finais do episódio, a gente acaba descobrindo que lá, 5 anos atrás, o Jack também estava presente ali naquele mesmo bar da Guinan, onde justamente a gente percebe que ele, sim, ele procurou o pai pelo menos uma vez na vida e acabou descobrindo que o pai meio que rejeitaria a existência dele, porque o pai admite ali para os cadetes que a coisa mais importante na vida dele, dentro da Frota Estelar, é que ele tinha a tripulação, os seus comandados, as pessoas que estavam em volta dele, como uma grande de uma família. E para o Jack, claro, aquilo doeu bastante. Só que toda a construção do episódio é justamente provar ao Jack que, sim, a família ser os membros de uma tripulação é uma grande família também. Sim, outra coisa importante, desde a série clássica, a família, o companheirismo, a amizade são grandes pilares do que é Star Trek. E esse episódio, então, ele se promove a um grande episódio dessa forma. Ele é um episódio genuinamente de Star Trek. Com certeza, não há como a gente duvidar em nenhum momento. Agora fica uma pergunta para mim. Como é que eu consegui, com esse episódio, eu consegui desistir da série? No melhor episódio, eu consegui desistir. E não lembrava dele de maneira alguma. Eu só lembrei quando assisti o primeiro frame, justamente ali, daquela cena de Picard com os cadetes. Pois é, como eu consegui esquecer? Como eu desisti da série no melhor episódio? Como pode? Como pode? Eu não entendi. Ou seja, eu realmente estava muito desgostoso com todas as séries. E nem quando eu topei com algo bom, de qualidade, mesmo assim, eu talvez não tenha nem percebido. Realmente, eu não lembro qual foi a minha sensação quando assisti lá em 2023 esta produção. Lembrando que passou quase 2 anos que eu assisti pela primeira vez, agora que eu assisti de novo, é agora que eu percebi, caramba, era um episódio sensacional, como é que eu desisti de Picard, da série Star Trek Picard, assim, justamente neste momento. Não sei como. Enfim, um grande episódio sensacional que está incluído, sim, nos grandes episódios da franquia. Claro que ele tem um problema, que ele não é um episódio completamente que funciona isoladamente. Você precisa ter visto os 3 primeiros, né? Porque por si só vendo ele, talvez você não absorva tudo. Mas é possível ainda. Mesmo assim, você pode não assistir os 3 primeiros episódios, só assistir o 4º e aqui curtir um grande momento, assim, televisivo. Porque os elementos dramáticos estão bem acertados, o desenvolvimento dos personagens estão bem anotados, a direção está boa, o desenvolvimento da trama é funcional, tudo funciona a contento, não tem nada atrapalhando, não tem RAF, né? O episódio fica bom. Ou seja, já indo para uma certa nota, sim, é claro que para esse episódio eu vou ter que dar uma nota mais alta possível do que eu já dei aos anteriores. Vocês perceberam, né? A cada novo episódio estou subindo meio asterisco. Comecei com 3, 3,5, 4, agora seria 4,5? Não, eu acho que eu vou arriscar a dizer que esse é um episódio 5 asteriscos. Pois é um episódio para a gente não esquecer, embora a gente possa esquecer. Sim, também é possível a gente esquecer de grandes clássicos da franquia. A gente já viu para lá de 470 episódios, mais que isso, né? Nem lembro mais quanto é a totalidade de episódios, contando todas as séries. Mas a gente esquece de grandes clássicos, com certeza. Quando a gente faz um top 10, a gente esquece de um monte. Top 20 também, top 30, top 50. Até num top 50 a gente pode deixar muita coisa boa de fora. Mas esse aqui merece sim ser anotado, pelo menos na minha opinião, como um dos grandes episódios da franquia, não somente desta série. Portanto, para o 4º episódio
de Star Trek Picard em sua terceira temporada, sim, eu atribuo 5 asteriscos. Um episódio sensacional. E estou empolgado para os próximos, com certeza. Que, como eu já comentei, daqui em diante os próximos são todos inéditos. Sim, eu não assisti. E, claro, se estamos num grande momento, eu vou curtir, assistir, comendo pipoca e um bom guaranazinho. É isso.